Juízes 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, não, o Senhor Deus, eu estou lendo aqui na minha tradução que está nessa, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que o que matara na sua vida. Diga misericórdia. Amém. Misericórdia por quê? Porque vamos fazer o seguinte, irmão. Ao meu ver, a minha maneira de pensar, não sei, não é uma... Não vou dizer, Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, ele dizia assim: agora digo eu. Então ele está falando como experiência, com a visão que ele tinha, o entendimento que ele possuía, ele estava falando. Em outras passagens ele dizia: agora diz o Senhor. Então Paulo está falando, quem está falando é Deus, não sou eu. Então, na minha humilde opinião, quando eu leio esse texto aqui, por exemplo, e vejo principalmente esse último versículo que nós lemos, eu vejo como a história poderia ser diferente. Por quê? Porque se Deus deu força a Sansão para que ele uma vez fizesse
o que ele pediu, Deus poderia dar 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200. Quantas vezes Sansão pudesse acreditar que ele desse, assim ele daria a ele força. Deus só dá a você, ou a mim, ou a qualquer pessoa, aquilo que nós acreditamos que ele seja capaz de fazer. Sansão, ele foi levantado num momento muito especial. E ele foi juiz, ele julgou Israel por 20 anos. E durante 20 anos, Sansão não conseguiu cumprir o chamado dele. Porque o chamado de Sansão foi para libertar Israel de uma vez por toda dos filisteus. Era para fazer com que o povo, fazer com que os filisteus parassem de fazer o que eles faziam, que era oprimir o povo de Israel naquela época. E Sansão foi levantado com essa missão. E ele chega ao final de sua vida, tudo bem que ali estavam todas as autoridades, todos os príncipes lá dos filisteus, inclusive os que os capturaram, inclusive Dalila, com que ajudou eles a atrair a confiança de Sansão, todos estavam naquela casa. As autoridades, desde os maiores aos menores, estavam naquele local. E muitos deles perderam a vida, mas nem por isso Israel ficou livre dos filisteus. Sansão tinha esse chamado e essa missão. Ele não a cumpriu na sua totalidade. Por que ele não cumpriu? É simples, quando nós começamos a ver esse texto, nós começamos a ler o versículo de número 19, ele nos mostra qual a estratégia que Satanás utilizou, porque atrás da manipulação, atrás da investida dos filisteus e de Dalila, que foi corrompida por eles para seduzir a Sansão, atrás disso nós sabemos que existiam os demônios que trabalhavam. A finalidade deles era justamente abater esse homem, que durante 20 anos não experimentou derrotas nas suas batalhas. Embora Sansão fosse, em muitos momentos, falho. Quando você pega e você analisa a vida de Sansão, não é porque ele foi, isso deve ser o exemplo para nós, mas Sansão mentiu. Sansão se prostituiu. Sansão foi deixando tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mais ou menos como o samba do camarada lá, né? Aí o que acontece? Sansão, ele, apesar de suas falhas, de seus erros, ele ainda estava obtendo vitórias. Porque o que nós precisamos entender, que nem sempre você planta hoje e colhe amanhã. A plantação de hoje, às vezes, pode passar 6, 5, 7 anos para vir as colheitas. Pode passar 3 meses, 4 meses, pode passar 1 ano para que a colheita venha. Só que quando nós plantamos uma boa semente e estamos ainda colhendo dos frutos daquela boa semente, o que acontece? Quando nós paramos de plantar aquela boa semente, nós ainda estamos colhendo dela. E aparentemente parece que tudo está certo. Aparentemente as vitórias ainda estão acontecendo, estão fluindo. Quer dizer, Sansão está fazendo bobagem, está fazendo besteira, mas a coisa está funcionando. O negócio está indo. Isso deu a entender que parecia que Deus não se importava, ou seja, não precisava ser tão correto, tão certo, que Deus garantia tudo, e tudo ia ficar bem. Até chegar um momento em que, primeiro, o que o inimigo faz? Ele fez Sansão dormir.
Quando você pega o exemplo, principalmente quando você utiliza, porque o dormir aqui não é apenas o dormir, o descanso do nosso corpo, quando você precisa repousar, quando você precisa descansar, é diferente, né? Esse descanso do nosso corpo, o sono, o normal que nós temos que ter, mas esse sono aqui de Sansão, ele não é apenas um sono porque Sansão estava fisicamente cansado. A gente pode fisicamente esgotar, fisicamente você pode ficar assim, mas não era o problema de Sansão. Como muitas vezes não é um problema de muita gente. Você vê que tem pessoas que a pessoa chega na igreja, ela não consegue cantar, mas ela vem. Aí tem uns antipáticos que chegam e dizem assim, mas você veio para a igreja, abre a boca, meu irmão, fala com Deus. Como é que ele fala, você não aguenta? Tem uns caras chatos dentro da igreja, não tem, irmão? Pastor, músico, uns caras meio chatos. E eles pegam e falam assim, canta, meu irmão, abre a sua boca, fala com Deus. E a pessoa diz assim, como que eu vou falar, gente? Eu mal cheguei aqui, quase que nem vim, ainda chegou ainda atrasado, veio cambaleando, né? Veio tirando força, sabe Deus de onde, né? Para poder chegar, porque às vezes o que ocorre? Às vezes o inimigo já sugou as suas forças, já tirou as forças que você tinha. Como, pastor? Você quer ver uma coisa? Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o Getsêmani, e Jesus foi para lá, e ele informou a eles por que ele foi lá no Getsêmani. Ele diz assim, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus ficou angustiado. O que Jesus foi fazer na hora que ele ficou angustiado? Foi orar. E chamou os discípulos para orarem com ele. O problema é que Jesus saiu de perto deles e foi mais adiante orar e deixou eles sozinhos. Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Estavam naquele fervor, aleluia, glória a Deus, venha, Espírito Santo, o poder de Deus, derrama, flua. Como é que eles estavam? E Jesus acorda e diz, ore, levanta, ore para que vocês não entrem em tentação. Ou seja, ore para que na hora que o inimigo venha, vocês não caiam na lábia dele. Vocês não entrem no raio de ação dele. Ore para que na hora que o inimigo vier, você esteja preparado para enfrentá-lo. O problema é que a igreja bonitinha de Jesus, ela paga para os outros orarem para ela, mas ela mesma não ora. Basta eu pegar um envelope e falar assim, traz 100 reais que eu vou orar por você. Hoje já tem gente vendendo oração. Tem oração de 10 reais, 50 reais, não sei, você encontra. É de acordo com o seu problema. A oração é mais cara quando o problema é mais sério. Né? E tem gente que vende. Gente que vende porque tem gente que compra. Se tem gente que compra, é porque tem gente vendendo, né, irmão? E tem pessoas que preferem pagar do que orar. Aí Jesus voltou, foi para a oração. Quando ele voltou, como é que estavam os discípulos? Dormindo. E Jesus virou e disse assim, nem por um momento vocês podem vigiar comigo. Mas por que eles não podiam vigiar? Por que eles não podiam vigiar? Por que eles não podiam vigiar? Era orar. Por que eles não podiam orar com Jesus naquelas alturas? Olha o texto lá para você ver, olha lá. Por que eles não podiam orar? Estavam adormecidos porque seus olhos estavam o quê? Pesados. Ou seja, a presença de Satanás ali naquele local, e todo local onde Satanás se faz presente, existe uma coisa. O quê? A aflição. Peso. Angústia. A presença dele na vida de uma pessoa, próxima a uma pessoa. E você vê que a força deles, até sobre o Senhor Jesus, é de uma forma tão forte que Jesus teve que ser mais forte. E naquela hora Jesus teve que orar.
E a angústia de Jesus chegou a uma situação tão forte que ele transpirava. Ao invés de sair o suor normal, saiu o quê? Sangue. Para você ver a intensidade da oração que Jesus chegou nela. Às vezes a gente até, tem pessoas que dizem assim para mim, pastor, eu tenho orado, mas como é que é a oração? É aquela oração, Pai, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus, eu não aguento, Senhor, me dá força. Pai, eu estou sem força, amém, Jesus. Aí você vê como é que o crente é fraco, porque toda vez que ele começa a orar, já acaba o assunto, ele já começa a falar em língua estranha. Por quê? Porque ele está fraco. A língua estranha é para quê? Para fortalecer o seu espírito. Só que a gente anda já só na fumacinha. Que a gente nem é só tentando pegar fogo, né? Tentando acender o fogo todo dia. Por quê? Porque nós recebemos uma pressão violenta. Às vezes, quando você quer, por exemplo, tem gente que não tem força para orar, tem gente que não tem força para cantar, tem gente que não tem força. A pessoa tem força para assistir um filme durante 1h30, 2 horas, nem pisca os olhos. Mas quando ela pega a Bíblia e começa a ler, o pastor mal começa a pregar na igreja, a pessoa já... O que é isso? Fraqueza. Fraqueza espiritual. Porque o demônio está exaurindo as forças da pessoa. Porque enquanto a pessoa estiver sem reação, ele está à mercê do inferno. Enquanto Sansão estava sem força, ele estava à mercê do inimigo. Você acha que o diabo te ataca quando você está forte? Você está enganado. Ele não é besta. Ele só vai atacar o Filho de Deus quando ele está frágil. Por que Dalila colocou Sansão nos seus joelhos para dormir, para descansar? Primeiro, ele sendo homem de Deus, ele deveria estar onde ele estava? Ele deveria estar de joelhos diante de Deus, não nos joelhos de uma prostituta. Às vezes são coisas que as pessoas não percebem, as pessoas não analisam. Porque a maneira de Satanás tirar a nossa força é nos entreter naquilo que Deus não está. Quer ver? Não sei se eu falo isso. Posso falar? Todo entretenimento, irmão, seja filme, futebol ou qualquer coisa, é para afastar você de Deus. Não é Deus que se afasta de você, não. É para entreter você com aquilo. A intenção é o quê? Deixar você enfraquecer, para depois, na sua fraqueza, te atacar, porque você não tem poder de reação. Aí, fatalmente, você é dominado. Fatalmente, você é vencido. Foi o que ela fez com Sansão. Aparentemente está tudo certo, aparentemente está tudo legal, aparentemente está tudo bem. Aí, quando ela descobriu que Sansão tinha um compromisso com Deus, aqueles cabelos não era a força de Sansão. A força de Sansão era o compromisso que Sansão tinha com Deus. A minha força e a sua força não está no azeite consagrado que você recebe, nem num pedaço de pano. A sua força não está na sua carteirinha de membro de uma igreja. A sua força está no comprometimento que você tem com Jesus na sua vida. É isso que vai tornar você forte ou fraco. É o seu envolvimento com Deus. Porque você pode ou eu posso estar na igreja, mas se estou envolvido com pecado, serei tão fraco quanto aquele que está lá fora no mundo sem Jesus. A diferença entre eu e ele é que eu ouço falar de Jesus e a pessoa que está lá fora não ouve. Mas, na teoria, somos iguais, porque nós somos vencidos da mesma forma. É por isso que nós precisamos entender, para não nos distrairmos com aquilo que Satanás traz para nós. Porque a prostituta era a distração de Sansão. E ele se envolveu com ela, enquanto se envolveu, foi perdendo suas forças. Na hora que o inimigo veio, na hora que ela virou para ele e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. O que Sansão falou? Vou sair dessa vez como saí das outras. Olha aí para você ver o versículo 20. Ó. Quando ele despertou do seu sono, ele diz: sairei ainda esta vez como dantes me livrarei. Mas olha o restante do versículo.
porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Preste atenção, irmão. Aquilo que eu faço atrai ou me afasta de Deus. Você pode estar dentro da igreja, mas o que você está fazendo? Não é porque você está na igreja, não é porque eu tenho um título de PR atrás de meu nome que me torne um pastor. Mas é o que eu faço no dia a dia. É aquilo que eu faço no dia a dia é que mostra perto de quem eu ando. Você já viu? A pessoa está dentro da igreja falando de Deus, mas está andando na prostituição. Ou seja, ela fala uma coisa, mas ela vive outra. A pessoa está perto de Deus, mas está mentindo. A pessoa está perto de Deus, mas tem um orgulho, ó. Ó o nariz, ó. O nariz está para cima da cabeça. Orgulhosa. Eu sempre falo uma coisa: quanto mais perto de Deus a gente anda, mais humilde nós nos tornamos. Porque a presença de Deus traz humildade na vida da gente para mostrar a nós que nós somos humanos. E como seres humanos, nós não somos deuses. Deus é um só. Agora depende da minha vida, onde é que ele cabe, onde é que ele está, onde é que eu estou colocando. Porque Sansão passou a colocar Deus em segundo plano. Por que ele perdeu sua força? E o inimigo não é bobo. Enquanto você está forte, você pode vencer, ele não vai te atacar. Ele vai deixar você perder as suas forças. Aí, na hora que você perder as suas forças, aí ele vem, porque ele sabe que você não vai ter condição de reagir. Você já viu pessoas, por exemplo, que quando começa a acontecer uma coisa com ela, começa a vir outra, começa a vir outra, começa a vir outra, e ela não consegue resolver a primeira que chegou, e aí daqui a pouco ela está toda envolvida, e o que muitas dessas pessoas fazem? Não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais fazer mais nada, não me adianta. E mesmo que a pessoa queira, ela quer jejuar, ela não consegue. Ela quer ler a Bíblia, ela não consegue. Ela quer ouvir uma pregação, ela não consegue prestar atenção na pregação. Ela dorme na hora da pregação. Ela quer ler a Bíblia, ela não consegue ler a Bíblia, é como se os olhos dela tivessem fechado. Ainda que ela lê, mas não entende nada. Aí alguns dizem: já que eu não estou entendendo nada, eu não vou ler mais. Já que eu não consigo ver nada, pastor, para que eu vou ficar vindo na igreja? Se eu venho na igreja, minha vida não muda. E o pior, que quanto mais a pessoa está vindo na igreja, pior está ficando para ela. Aí tem uns que dizem assim: eu não estou entendendo mais nada. Tá não? É porque, veja bem, ó, quando Deus se retirou, preste atenção nisso. O versículo de número 21 diz: quando Deus se retirou de Sansão, então os filisteus pegaram. Irmão, você decide quem vai estar perto de você. Se é quem vai te abençoar ou se é quem vai te amarrar. Sou eu que decido, Sansão que decidiu. Sansão que aceitou o entretenimento de Dalila. Sansão que aceitou viver aquela vida naquela fragilidade toda. Tudo bem que como seres humanos nós temos essas fraquezas, mas como filhos de Deus nós temos o Espírito Santo à nossa disposição para a gente se fortalecer. Por isso que Paulo diz: fortalecei-vos na força do Senhor e do seu poder, para resistir no dia mal. O dia mal vem, o mal vai vir, querendo você ou não, aceitando você ou não, sendo você crente ou não, o mal vai vir. O que nós precisamos é estarmos preparados para enfrentarmos o mal. Mas o problema hoje é que às vezes nós só somos preparados para recebermos bênçãos. Nós não somos preparados para combater, para lutar, para se defender, para levantar, para guerrear, para enfrentar batalhas, lutas. Tanto é que às vezes quando o diabo parte para cima de nós, nós saímos correndo igual aquele cachorrinho que põe um rabinho entre as pernas assim. Você nem chegou nele, já está gritando, correndo. Às vezes é a mesma coisa que a gente faz. Desesperados, desequilibrados emocionalmente, amedrontados diante dos problemas. Por quê?
Porque quando o inimigo nos pega, a primeira coisa que ele mexe é na nossa visão. É triste, sabe? Eu falo isso direto com pastores. A gente chega esses pastores, esse pessoal na nossa igreja, pessoas comuns, drogados, feiticeiro, sei lá, adúltero, né? Cheio de tudo quanto é defeito que a gente chega na igreja. E essas pessoas chegam, elas são tratadas, são recebidas, são ajudadas, e elas se libertam, e elas são evangelizadas, e elas são renovadas, e elas são fortalecidas, e elas são preparadas, e são levantadas, e são colocadas no ministério. E elas defendem a palavra de Deus, e elas trabalham pela obra de Deus, até o dia que Satanás pegar nelas outra vez. Porque quando Satanás pega, a primeira oportunidade, ele vai tirar os olhos. Ele vai mexer nos nossos olhos. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios 1,16, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando isso para a igreja, ele não está falando isso para pecador, ele está falando isso para os cristãos, que os cristãos têm que ter os olhos iluminados. Se há luz nos meus olhos, sabe o que acontece? Quando o diabo toca na minha vida, eu sei o que fazer com ele, ou contra ele. Quando eu estou na escuridão, qualquer coisa que me aconteça, eu vou ter que pedir um outro irmão para que ore, para que me dê uma palavra, para que me dê uma direção, porque eu fico completamente perdido, porque eu não sei o que fazer da vida. Por quê? Porque estou sem visão. Sem visão é sem rumo, sem direção, sem um norte na vida. E é assim que o diabo quer, que você saia, tateando, batendo para um canto, batendo para o outro, sem saber para onde vai. Que você saia na incerteza, que você viva na insegurança. É como hoje você vê os incrédulos, né? Tem algumas coisas, por exemplo, de televisão que eu nem assisto. Por quê? Porque tem uns camaradas que já dizem assim, olha, a certeza que você tem é só de sair de casa, porque voltar você não sabe se você volta vivo. Aí começa a mostrar aqueles casos de morte, assalto, roubo, seguido de morte, e aquelas coisas tudo, e fica todo mundo apavorado. Meu Deus do céu, esse país está violento. Ô, irmão, esse país está violento, não. Lá no Éden, lá na terra, lá onde Deus fez. Lá no começo, a violência já começou. Mataram a metade de uma nação. Era só 2 filhos, um matou o outro, irmão, então matou a metade. Olha a violência lá dentro da casa. Está violento desde que o diabo entrou no mundo. E as pessoas passaram a dar uma forcinha para ele, né? Está violento, sempre foi. Mas o que Deus faz? Deus nos mostra exatamente como nós devemos nos comportar. Você vê aqui que eles arrancaram os olhos de Sansão e fizeram Sansão descer. Você vê quando a pessoa perde a visão, ela começa a descer. Quando você começa... Diga assim, está amarrado. Isso, que eu já ia jogar uma coisa em você, agora não jogo mais. Já amarrou. Quando a pessoa começa a descer, ela não para só em um degrau. Quando o diabo aprendeu a fazer você desistir das coisas, ele não faz você desistir só de uma. Ele faz você desistir de tudo. Por isso que tem gente que chega ao que se chama fundo do poço e a pessoa quer morrer. Ela tira sua própria vida porque ela não quer lutar diante daquilo que ela vive e que ela enfrenta e que ela passa. Ela perde a vontade de viver. Porque nessas alturas a pessoa já perdeu o amor próprio, a si mesmo. Porque se eu não sou capaz de me amar, o que eu sou capaz de fazer com os outros? Se Jesus disse que eu devo amar os outros como a mim mesmo. Por que a pessoa despreza? Porque ela não ama nem a si próprio. Não tem crente que despreza os outros? Eu não tenho. Não tem crente que odeia? Tem mágoa?
Se eu consigo ter mágoa, sei lá de quem for, eu odeio a mim mesmo. Por quê? Porque a minha natureza não é a divina. Eu acho engraçado que os crentes dizem assim, pastor, eu não tenho mágoa não, mas é eles para lá e eu para cá. Não quero saber desse povo não. Amém. Deixa para lá. Aí depois a pessoa chega, eu não sei por quê, pastor, que as coisas não dão certo, eu não sei por quê, que as portas não se abrem, eu não sei por quê que eu estou passando por isso. Pastor, é muita provação. Não é provação, irmão, é demônio em ação. Os demônios estão agindo, porque quando os filisteus, Deus saiu, os filisteus entrou. Alguma coisa tem que estar na minha vida. E só tem duas, luz e trevas, Deus e o diabo. Se Deus sair, o diabo entra. E se Deus entrou, o diabo sai. Não tem como ficar os dois no mesmo espaço. Graças a Deus por isso, que hoje Deus vai entrar, amém? Se ele saiu, ele entra. E se o diabo entrou hoje, ele pula para fora. Por quê? Porque na hora que eles pegam Sansão, olha só, 3 coisas acontecem com ele. Ele perde sua visão, que perde o rumo, perde a direção, perde perspectiva, perde esperança, perde desejo, perde vontade, perde o ânimo, perde tudo. Aí faz ele descer, a pessoa começa a ter as perdas na vida, vai só se caindo, até chegar no chamado fundo do poço. E aqui colocaram ele lá no cárcere, no moinho. Moinho são 2 pedras, uma em cima da outra, eles jogam os grãos de embaixo, e aí um animal, isso é o trabalho para um animal, irmão, ou um boi ou um jumento. Eles atrelam a uma madeira e põem no pescoço do animal, e o animal vai girando em roda daquele moinho, e ali eles colocaram Sansão. Olha para você ver como fisicamente o cara estava forte. Mas espiritualmente o cara estava dominado. Às vezes, fisicamente, você ainda está trabalhando, mas espiritualmente você não tem ânimo para uma oração. Você não tem ânimo para ler a Bíblia. Mas você levanta, vai para o seu trabalho. Você levanta de madrugada, você vai trabalhar. Mas levantar de madrugada no dia que você está de folga para fazer uma oração, Deus é chamar você para a briga. É dizer, poxa, hoje é meu dia, o único dia que eu tenho para descansar, pastor. Só é doido, só vai me matar. O seu trabalho não te mata, mas uma oração de madrugada te mata. É engraçado quando as pessoas estão atreladas a uma vida estagnada. Porque o primeiro a não querer sair da estagnação somos nós mesmos. Sansão está aqui, ó, girando em torno de si. Aquilo era a vida de Sansão, todo dia. Levanta, Sansão. Pronto, volta para lá. Está vendo? Talvez diziam para ele, vai pagar seus pecados. Não tem gente que diz assim, pastor, talvez eu devo ter jogado pedra na cruz. Porque passar o que eu estou pagando, olha, eu estou pagando, querido, os pecados é tão caro que Deus teve que mandar Jesus para morrer por nós, porque não dá conta de pagar, tá? Se você está achando que o sofrimento seu é para pagar pecado, você está enganado. Você vai para o inferno, viver lá a eternidade e não vai pagar seus pecados. Vai ficar lá sendo atormentado, como diz o missionário, 10 anos, não. 20 anos, também não. 30 anos, também não. 100 anos, também não. 1000 anos, também não. A eternidade toda. Porque o único que consegue tirar a gente da posição que nós estamos, nós não saímos sozinhos. Você pode ver que aqui diz a Bíblia, no versículo 22, que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Aonde é que estava o compromisso de Sansão? Estava em preservar os seus cabelos. Preservar os seus cabelos era preservar o compromisso que ele tinha com Deus. Ele era consagrado, ele era nazireu de Deus. O cabelo era exatamente o que testificava do compromisso que ele tinha com Deus. Então, Sansão volta, mesmo no moinho, que o problema da pessoa é que muitos dizem assim, pastor, olha só como é que tem gente assim, quer ver? Eu sempre falo isso com as irmãs magoadas com o marido. Que elas dizem assim, ou o marido magoado com a esposa, né? Elas dizem assim, pastor, meu marido me largou, foi embora de casa, ele arranjou outra mulher, mas eu estou até orando por ele, pastor, porque eu amo ele, é o pai dos meus filhos, eu quero que ele volte, mas eu quero que ele volte transformado. Aí eu faço aquela famosa pergunta,
Suponhamos que você está desligado de Deus, mas Deus diz assim: eu só quero que você volte, mas você só volta transformado. Como é que você vai se transformar? Você não pode se transformar sozinho. Você não pode se livrar dos seus vícios. Você não pode se livrar de seus pecados. Você não pode se livrar de seus desejos. Por mais que você lute contra eles. Tem gente aqui esgotado de lutar contra os problemas que você tem, contra as fraquezas que você tem. Você está cansado de lutar porque você pensa que lutando você vai vencer sozinho. Você não vence. Sansão não venceu. Ele teve que ter o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus. Ele teve que voltar para os braços do Senhor para ele poder sair da prisão do inimigo. Porque se você quiser vencer o inimigo, você não pode abraçar ele. Ainda que ele esteja fungando nos seus calcanhares, você tem que se lembrar do Deus com quem você teve um compromisso um dia e que talvez esse compromisso está rompido. Se esse compromisso está rompido, ele tem que ser restaurado. Porque uma vez que esse compromisso seja restaurado, Deus volta a ocupar o lugar dele na sua vida. Olha só para você ver. José ficou 13 anos no Egito. E os 13 anos de José foi de dor e de amargura. Quando José saiu, venceu, superou, saiu de todas aquelas situações, José teve um filho. O primeiro filho dele, Manassés. O que isso significa? Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que passei. Primeiro ele esqueceu todo o sofrimento que ele passou. Porque José guardava em seu coração mágoa dos seus irmãos que o traíram. José guardava ressentimento de Potifar. Ele foi fiel com o cara e o cara lançou ele na cadeia, sabendo que ele era inocente. Às vezes, irmão, você passa por situações dentro de igreja, você passa isso dentro de casa, com família, gente que você ama, gente que você não esperava fazer isso com você. Você é traído, você é desprezado, você é esquecido, você é deixado de lado por esposa, por mãe, por filho, por pai, por amigo, por vizinho, por pastor, por irmão, por obreiro, seja lá o que for. Você é ignorado, você é deixado para lá. E o que muita gente faz? Fica ressentido, fica magoado. Eu não sou mais, eu não vou mais, eu não quero mais. Eu não vou viver de aparência, pastor. Tá bom, você está na igreja por causa de quem? Dessas turmas? Ou você está na igreja por causa de Jesus? Se é Jesus, então Jesus é o seu alvo. E se é Jesus, Jesus se comportaria desta forma? Como essas pessoas se comportam? Claro que não. Então por que você vai imitar elas? Se elas estão fazendo isso com você, por que você vai fazer isso com elas? Esquece, meu irmão. Esquece, Sansão. Poxa, olha, eu falhei, eu errei, eu pequei, eu brinquei. Tudo bem, Sansão. E aí, você vai ficar curtindo essas amarguras, essas derrotas? Não, senhor. Eu quero sair dessa. Eu quero sair dessa situação, Senhor. Eu preciso da sua ajuda. E a Bíblia diz que enquanto Sansão está nesse processo de restauração, sabe o que acontece? Os caras fazem uma festa e aí pega Sansão e leva e põe Sansão lá na frente deles para diverti-los. Porque Sansão está cego, tem escada, Sansão tropeçava, caía. E aí o que eles faziam? Debochava, ria. Irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Preste atenção muito bem no que eu vou lhe falar. Quando nós pecamos, na hora que nós pedimos a Deus perdão, diz Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que as confessam e deixam alcançará o quê? A misericórdia. Quando é que nós somos perdoados? Na hora que confessamos e deixamos. Nessa hora você é perdoado. Nessa hora nós somos perdoados, mas restaurados não. Perdão é uma coisa, restauração é outra. Os cabelos de Sansão começou a crescer. Por quê? Porque ele voltou para o seu compromisso com Deus.
Começou a crescer. Mas mesmo nesse processo, Sansão ainda não tinha sido restaurado. Deus estava trabalhando em Sansão. Ele tinha sido perdoado? Claro que sim. Por que o senhor sabe disso? Porque quando você vê Hebreus 11:32, você vai ver que Sansão está na galeria dos heróis da fé. E se ele está na galeria dos heróis da fé, ele não foi um derrotado, ele foi um vencedor. Porque lá só tem gente que venceu. Né? Só tem gente que venceu. Então, se Sansão está lá, é porque ele venceu. E Sansão só venceu por um meio: fé. Porque enquanto está aqui, ó, ele servindo de deboche, ele servindo de palhaço. Porque às vezes hoje tem aquelas pessoas que olham para você e elas ficam rindo da sua situação. Tem uns que até dizem: eu tenho pena do fulano. Eu tenho pena de você. Quer que eu te ajude a pagar seu aluguel? Tem gente que às vezes até ofende a pessoa. O que você tem por minha causa. Se não fosse eu te ajudar. E tem pessoas que dizem assim: pastor, eu só aceito ajuda porque eu preciso. Que humilhação, né? Que humilhação para uma pessoa que sempre trabalhou, teve as provisões geradas pelas suas mãos, pelo seu suor, e agora você comer porque alguém te dá comida. Você morar porque alguém te dá uma casa para morar. Que humilhação. E tem pessoas que entram em depressão. Poxa, Deus, por que o Senhor me deixa passar por isso? Querido, Deus não está deixando você passar. Me perdoe de falar. Você está acomodado em ser objeto de escárnio. Você se sente vítima. Deixa eu falar uma coisa com você. No reino de Deus não há mimimi não, filho. Ah, pastor, porque eu não tenho sorte, porque todo mundo me deixou. Jesus também falou assim, ó, todos vão me deixar, mas eu não estarei só, aquele que me enviou estará comigo. Não é porque você está só, que você está largado e abandonado. Você pode ter caído, se lameado no pecado. Lembra do filho pródigo? Quando ele falou, eu vou voltar para casa e vou pedir o meu pai. Vou dizer para ele, pequei contra ti, pequei contra Deus. Não sou digno de ser seu filho, quero ser um trabalhador de sua casa. O pai recebeu ele como filho ou como trabalhador? O pai recebeu como filho. E é como filho que Deus nos recebe, irmão. Nós não temos que pegar e ficar, mas é que eu sou uma pessoa que eu não tenho sorte, é porque, sabe, pastor, é muito sofrimento, é muita dor. Pastor, que o senhor não sabe a luta que eu enfrento. Para com esse negócio. Você é de Deus. Você pode ter se desligado, pode ter caído, pode ter falhado, pode ter se perdido, mas levante-se. Não aceite ser objeto de escárnio, de deboche, de vergonha. Sansão, quando eles começaram a fazer dele um objeto de deboche, o que Sansão faz? Diz aqui a Bíblia Sagrada, aqui, ó, que ele clama a Deus. O versículo de número 25 diz, e sucedendo que alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai Sansão para que brinque, para ele nos divertir. É o camarada, talvez seja você, talvez você esteja assim. Tem pessoas que às vezes, irmão, têm prazer de te perguntar como você está, mas não é porque se preocupa com você. É para ouvir você falar da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento. Aí tem uns que ainda viram assim, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Pode sim, pode pelo menos orar. Pode pelo menos te dar uma palavra de ânimo, te incentivar. Claro que pode fazer. Você não pode mudar a vida da pessoa, mas você pode ajudar ela, você pode animar ela, você pode orar por ela. Mas as pessoas vêm com essa conversa fiada. Se eu pudesse, eu te ajudaria. Pode, claro que pode. Quando a pessoa quer saber da sua vida para não te ajudar, é melhor você não falar nada. Sansão aqui, diz a Bíblia, o versículo de número 28, o que ele fez? Então Sansão clamou ao Senhor. Na hora que Sansão clamou ao Senhor, ele disse, eu te peço, só mais essa vez. Se ele tivesse falado, Senhor, essa vez e as outras que vierem.
Não só hoje, mas em todas as vezes que eu precisar, Deus. Todas as vezes que eu necessitar, eu quero que o Senhor me dê força. Eu quero sair dessa, porque ele fez uma oração, ao meu ver, ele fez uma oração egoísta. Por quê? Porque ele focou na perda dos seus olhos. E ele disse, porque chega por aqui, só mais essa. Se Deus deu a ele forças para uma vez, Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 13:8, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. Ele foi Deus ontem, ele é Deus hoje, ele é Deus amanhã. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ou seja, toda vez que você precisar dele, ele estará à sua disposição para te ajudar. Você pode não ter, pastor, eu não tenho nem disposição para lutar. Eu só taquei meu resto, só a carcaça aqui. Pode pedir para Deus, me dê força, Senhor, para recuperar meu casamento, para recuperar minha dignidade, para recuperar as minhas finanças, para recuperar a minha família, para recuperar o que eu perdi, a minha dignidade. Eu não sei o que você andou perdendo, irmão. Eu só sei que Deus é aquele que nos ajuda a recuperar tudo que a gente perdeu. Não aceite ficar aí por baixo, porque a Bíblia Sagrada diz que se nós ouvíssemos e se nós fizéssemos conforme tudo o Senhor Deus nos tem falado, Ele nos colocaria como cabeça e não como cauda. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, nesta noite de hoje eu falei com estes irmãos, mostrei para eles, meu Pai, o que está escrito em Tua palavra, e nela, meu Deus, nós vimos que Sansão foi chamado no dia de uma festa em homenagem ao Deus dos filisteus. Ele foi colocado diante da maior parte da população que estava ali reunido naquele templo. E ele foi colocado, Senhor, para ser um objeto de escárnio, de deboche, de riso. Meu Deus, como talvez algumas dessas pessoas que aqui estão conosco também são colocadas. Às vezes, meu Pai, quando esta pessoa chega, oh meu Deus, quando alguém vê alguém da sua casa saindo ou chegando no lar, as pessoas, meu Deus, olham e vivem sorrindo, e algumas até dizem, esse homem é crente, essa mulher é crente, carrega a Bíblia na mão, mas olha como é que está a casa, olha como é que está a família, olha como é que está a vida, olha como essa pessoa tem sofrido, tem passado e tem vivido. Senhor, eu oro em nome do nosso Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, assim como Sansão pediu, me dê forças. Nós não queremos só essa vez não, Senhor. Nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus. Quantas vezes houver a necessidade, nos ajude a mudar, Senhor. 2018 é um ano profético de mudança. Nós não podemos ficar dentro de tua casa tateando. Nós não podemos, meu Deus, ficar como girando ao redor de um moinho, sem nada resolver na vida, parado, estagnado na mesma posição. Senhor, nos ajude a estar de pé. Senhor, nos ajude a levantar. Meu Deus, para recuperar o que perdemos. Se o inimigo tirou a visão, tirou a direção, tirou o caminho, se o inimigo tirou as forças, se o inimigo tirou a paz, a alegria, a saúde, se o inimigo tirou as conquistas, as finanças, a família, o casamento, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que nos dá força para alcançar tudo. E por isso nós oramos e nós te pedimos, Pai, venha. Ajude, meu Deus, essa mulher. Ajude, Senhor Deus, esse homem, meu irmão, minha irmã. Você pode pedir a Deus a força para você voltar ativa de novo. Pede a Deus para você ter um trabalho muito melhor do que o que você perdeu ultimamente. Deus é Deus, Ele não te abandonou não. Mesmo que você tenha caído nas suas fraquezas, mesmo que você tenha dormido no colo do inimigo, hoje é a noite de você se levantar e você se posicionar outra vez. Senhor,
Senhor, venha e ajude, estende a tua mão, porque nada é para ti, Senhor, ajudar o fraco ou ajudar o forte, nada é para ti ajudar o grande ou pequeno. Nas tuas mãos há poder, nas tuas mãos há força, e quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Jesus, levante esse rapaz, Jesus, levante essa moça, Senhor, levante essa mulher, Senhor, levante esse homem. Dá força para essa pessoa restaurar a família, dá força para ela restaurar a vida, dá força, meu Deus, para ela levantar, para ela vencer, dá força para ela ir adiante, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós te suplicamos. Oh meu Deus, vem abençoar, oh meu Deus, vem ajudar, não deixe essa pessoa viver a vida como ela tem vivido ultimamente. Ajude ela a vencer, ajude ela a ficar em pé, ajude ela, meu Deus, a ter uma nova história. Dá ordem, Senhor, aos seus anjos para abrir caminhos, para abrir portas, meu Deus, para mudar a vida de teu povo. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E ajude, meu Deus, a cada um a vencer, seja nas suas lutas, nas suas fraquezas, em suas necessidades. Dê a vitória. Nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Digam graças a Deus.